Olá pessoal, eu sou o Bruno do canal Yaidala e vamos bater um papo aqui sobre fundos de investimento. E de antemão gostaria de fazer uma pergunta para você. Você gostaria de ser dono de um shopping, dono de um hospital ou dono de um galpão logístico? Então, com os fundos imobiliários, você é capaz de fazer parte desses grandes empreendimentos, tá? Antes de continuar nossa conversa, eu gostaria de pedir o seu like, tá? Ou compartilhar. Ou deixar nos comentários aí se você já começou a aportar, se você já começa a investir, né? Pode deixar nos comentários. O like me ajuda bastante a divulgar, né? Pro YouTube. É a forma que o YouTube sabe que o assunto é relevante. E hoje eu vou conversar com vocês para explicar um pouco o que são fundos imobiliários, né? Como eu falei para vocês, né? O grande sonho brasileiro é conquistar a casa própria. Mas isso aí demanda, né, anos ou guardando dinheiro ou construindo, né? E alguns até conseguem, né? Fazendo financiamentos e tudo mais. Porém, nos fundos imobiliários, você não precisa, digamos que, ter um grande investimento para poder já ter um imóvel, ter um empreendimento. E mesmo assim, você não vai precisar de se preocupar com os inquilinos, né, no caso, né? Se você constrói uma casa, você quer alugar, você tem que anunciar que está alugando uma casa, né? Pesquisar a vida da pessoa, se a pessoa vai te pagar direitinho. Então, assim, nos fundos imobiliários, além de você não precisar de ter bastante dinheiro para poder entrar neste fundo, você não vai se preocupar com o inquilino, já que eles que fazem essa gestão, eles que têm essa dor de cabeça com o inquilino. Então, assim, como eu falei, não precisa ter um valor muito alto para poder investir, né? Tem fundos imobiliários aí de R$10 e eles oferecem, né, uma série de vantagens. Os fundos imobiliários eles vêm ganhando, né, cada vez mais popularidade no mercado brasileiro, porque de uns 10 anos para cá tinha pouca gente investia nesses fundos e hoje já passamos aí de milhões e milhões de brasileiros que abriram os olhos para poder fazer esse tipo de investimento. Então, o fundo imobiliário ele é conhecido também pela sigla FIIs, né? Fundos de Investimentos Imobiliários, né? Que não é nada mais do que um grupo, né, de pessoas que tem o objetivo de investir em ativos imobiliários. Pode ser galpão logístico, pode ser hospital, como eu tinha falado antes. E este investimento é feito na Bolsa de Valores, onde você compra uma cota ou mais de fundo e você pode ganhar dinheiro com a valorização dessa cota ou com os rendimentos mensais que eles nos fornecem, entendeu? Os fundos imobiliários é obrigado por lei a repassar 95% do lucro. Tem fundo que ele investe na compra de imóveis e venda. Quando ele realiza essa venda, ele vai compartilhar o lucro com os cotistas. Tem fundos que investem em CRI, que são empréstimos para construtoras, e o lucro vai ser quando essas construtoras começarem a pagar esses fundos de papel. Então, o que acontece? Esse lucro é repassado para os clientes. Então é assim. E tem fundos, né, que é de shoppings, grandes shoppings. Quando esses shoppings alugam aquela loja, né, o lojista vai pagar o fundo e o fundo com o lucro vai repassar para os seus cotistas. Então, o fundo imobiliário é isso, várias pessoas juntando, né, para poder receber seus dividendos mensais. E o que acontece? Para você comprar um FIIs, você pode comprar e vender quando quiser, porém, quando você tiver um lucro, né, você tem que pagar imposto de renda, tá? Você tem que fazer o boleto lá e pagar o imposto de renda. Porém, os dividendos mensais que estes fundos vão pagar para a gente são livres de imposto de renda. Por isso que eu entrei nessa modalidade, porque eu não pretendo vender os meus fundos, então para mim tanto faz eles se valorizarem ou ficarem abaixo do valor que eu comprei, porque eu estou pensando nos rendimentos mensais, tá? Os grandes fundos, assim, é muito difícil deles quebrar e eles pagam todos os meses.
Então, assim, na minha cabeça, na minha mente, né, quanto mais cotas eu comprar durante os anos, eu vou estar recebendo cada vez mais durante os meses. E quando eu for me aposentar, eu vou ter, né, como se fosse uma renda extra, um dinheiro que está trabalhando para mim. Se eu não quiser mais trabalhar daqui a 20, 30 anos, esse patrimônio que eu fui gerando nesses anos vão estar rendendo, né, dinheiro para mim. E quais são os tipos de fundo imobiliário, né? Existem diversos tipos de fundos, tá, no mercado. E cada um tem a sua estrutura, tem a sua estratégia, né? E são ativos diferentes, né? Por isso que é importante você estudar cada um. Não é só pegar dicas de gente que fica postando vídeo no YouTube, tá? Mas tem algumas grandes modalidades de FIIs, né? Um deles é os FIIs de tijolo, que são fundos focados em empreendimentos físicos, né? Shopping centers, faculdade, prédio comercial, agências bancárias, né? Galpões logísticos, hospitais. Esses aí são denominados de fundos de tijolo. O objetivo de um fundo de tijolo é encontrar pessoas ou empresas interessadas em utilizar os imóveis, né, que eles construíram, tá? E esses aluguéis de imóveis vão sendo repassados para os cotistas, né, quando houver lucro. Em troca disso, né, como eu falei, os 95% de lucro que gerar na empresa vão ser repassados pelos cotistas durante os meses. E o segundo fundo, assim, modalidade de fundo, né, que nós conhecemos é o fundo de papel. Como eu falei, eles têm a estratégia de investir em títulos financeiros vinculados ao mercado imobiliário, né, com a denominação de CRI, né, como nós conhecemos. E eles financiam, né, empreendimentos. Eles são fundos de papel, né, mais ou menos isso, né, são fundos de empréstimos, né, onde eles repassam o dinheiro para consultoras, né, fazem empréstimos e visam lucro quando essas pessoas que solicitaram for pagando. Então são fundos de papel. E também tem os fundos de fundos. Fundos de fundo é empresas que simplesmente compram as cotas dos outros fundos. Esses são fundos que visam, né, o lucro em cima dos outros fundos existentes. Então eles são gestores que estão lá visando 100% do lucro, comprando outras cotas. Então às vezes assim para diversificar sua carteira você precisa de 10, 15, 20 fundos. Às vezes 1 ou 2 fundos já tem essa gama de diversificação. Não que você tenha que comprar somente eles, tá? É bom você mesmo diversificar. Também é bom você não analisar para não ficar comprando cota repetida. Exemplo, você compra uma cota do fundo de tijolo e você compra o fundo de fundo, você vai estar basicamente com os dois ativos, né? Só que você vai estar pagando 2 taxas de administração. E o que é essa taxa de administração? Basicamente você tem gestores, você tem diretores e eles cobram geralmente de 1 a 2 a 3% do lucro, né? Mas é plausível, né? Porque são gente, né, capacitados para poder gerar, para poder fazer a gestão desses fundos. E você não precisa se preocupar em pagar nada, né? Eles já, quando eles te repassam, aos cotistas já está descontado ali o imposto de renda e também a taxa administrativa. E eu vou mostrar para vocês aqui por que eu decidi investir em fundos imobiliários visando minha aposentadoria. Esse site aqui, ele faz uma simulação do que aconteceu num período de tempo com o fundo imobiliário. Então eu vou pegar aqui um fundo imobiliário bastante conhecido por muitas pessoas que investem, que é o MXRF11. Ele teve início em 2011, então eu vou simular aqui com vocês para quem teve o investimento por 10 anos iniciando junto com o fundo, tá? Digamos aqui que eu comecei com uma cota, vou pagar R$10 por cota, mas todos os meses eu vou pagar R$500. Vou ficar investindo R$500 por mês, que
que é o que eu pretendo, né? Então vou fazer uma breve aqui simulação de 10 anos, aportando sempre R$500 todos os meses. Então assim, de cara aqui podemos ver os números, né, no gráfico, onde temos mais de 120 mil, 80 mil e 60 mil. O que são esses gráficos? Se você estiver aportando e toda vez que você recebe o dividendo você reinvestir, você olha para essa tabela aqui, como que ficaria, né, o seu patrimônio. Você, nesses 10 anos investindo R$500, você teria tirado do seu bolso 53 mil reais. Você iria receber 31 mil de dividendos. Você teria um patrimônio de 126 mil reais. Por que eu penso na minha aposentadoria com os fundos? Por quê? Porque mesmo você pagando todo mês o INSS durante toda a sua vida, quando você morrer, você não tem patrimônio nenhum. Tudo que você pagou vai ficar para o governo vai repassar para outra pessoa. Aqui não. Aqui eu tenho 126 mil reais durante 10 anos. Porém, 10 anos não seria o tempo meu para poder me aposentar. Precisaria de 20, 25 anos. Então você pode colocar aqui mais ou menos 3 vezes mais. Nesse modelo, daqui a 25 anos, eu teria quase assim R$500 mil. E esses meio milhão iriam estar me rendendo algum dinheiro, tá? E se eu não decidisse reinvestir, se todo mês caísse ali o dividendo na minha conta e eu usasse para outra coisa, eu continuaria tendo 53 mil reais, juntando por 10 anos, tá? Iria ter um patrimônio de 60 mil, tá? Porque tem a valorização das cotas. Mas o fato de eu não reinvestir iria me fazer eu perder 43 mil reais, tá? Porém, nesses 10 anos, eu iria ganhar 23 mil reais de dividendos, tá? Então, por isso que é importante o reinvestimento, tá? Em 10 anos, de 53 mil que eu iria fazer guardando todos os meses, eu teria um patrimônio de 126 mil. 126 mil, eu estaria ganhando 1%, mais ou menos, que é a média que os fundos estão pagando hoje, tá? 1% desse valor eu ia estar caindo na minha conta todos os meses, tá? E é interessante aqui, ó, porque aqui no patrimônio eu iria começar com R$10 investido, né? E teria patrimônio de 126, iria começar com uma cota e no final ia ter 8.800 cotas, né? Então assim, é importante fazer o reinvestimento, tá? E eu viso, como eu falei para vocês, minha aposentadoria. Eu pretendo sempre reinvestir no 13º, fazer um aporte um pouquinho maior, porque eu vou receber meu salário mais 13º, e para poder eu conseguir sempre acelerar nesse processo. Quem sabe 25, 30 anos conseguir chegar a 1 milhão reinvestindo. Mas é uma coisa que, se você não der o primeiro passo, você não tentar, você não estudar, você não consegue sair do lugar. E eu não quero depender somente do INSS quando eu for me aposentar. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o like, compartilhe, comente aí se vocês entenderam essa minha linha de raciocínio. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu!